O fato é que não há ninguém na Terra que queira atacar a Europa ou a América. China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, os inimigos habituais, não são capazes nem estão interessados em lutar ou substituir os Estados Unidos ou destruir Nova York ou algo do tipo. O fato é que estamos vivendo o que Chalmers Johnson também chamou de efeito boomerang. O que volta agora são as consequências do que fizemos no passado. E claro, essa política desastrosa em relação à Ucrânia, que nunca deveria ter acontecido. Também porque o povo ucraniano não queria a adesão à OTAN. Não há indicação disso antes ou depois da invasão. Você simplesmente faz isso. Você não ouve ninguém. Você conduz suas próprias políticas de arrogância. Você acha que pode se safar de tudo? Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal dos Estudos de Neutralidade. E hoje estou conversando com dois colegas fantásticos que já estiveram neste canal antes, mas ainda não juntos. Estou com o Dr. Jan Oberg, da Suécia, e o professor David Gibbs, da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos. Enquanto Jan Oberg tem trabalhado a vida toda em pesquisa pela paz e é um crítico declarado do militarismo, o professor Gibbs, que é historiador, está agora atento a um novo princípio de armas, manteiga e a política da guerra permanente. Guns, butter and the politics of permanent war. I thought that the two would probably be Achei que os dois provavelmente seriam ótimos parceiros de conversa, então aqui estamos para discutir este tópico. Como sempre, parece haver dinheiro para a guerra, mas não para gastos sociais. Uma questão muito atual, considerando que acabou de anunciar mais financiamento para armas, presumivelmente cortando gastos sociais. Jan, David, bem-vindos. Jan, David, welcome. Obrigado. Robert. Maybe let me start with you, David. Talvez eu comece com você, David. Você me contou sobre esse título muito intrigante em que está trabalhando. Armas, manteiga e a política da guerra permanente. O que está passando pela sua mente? O que precisa ser discutido? E sobre o que serão a manteiga e as armas? What's the butter and the guns going to be about? Bem, o principal ponto disso é que o mundo e os Estados Unidos, sou cidadão americano, então começarei com meu próprio país, mas também o mundo, teve uma oportunidade no final da Guerra Fria para basicamente um mundo desmilitarizado. Essa era uma opção real. Gorbachev havia proposto a ideia de desarmamento nuclear bilateral, o que muito provavelmente teria levado a um desarmamento nuclear generalizado. Havia propostas de que, com o fim do conflito entre superpotências, você teria um verdadeiro fortalecimento do Conselho de Segurança da ONU como árbitro dos conflitos internacionais. Poderia-se esperar razoavelmente uma grande redução nos gastos com atividades militares e a reorientação disso para gastos sociais ou proteção ambiental. Nos Estados Unidos, o termo que usávamos era o dividendo da paz. Havia uma grande expectativa de que, com a redução maciça das forças armadas e o que Eisenhower chamou de complexo militar industrial, teríamos um dividendo de paz. Isso voltaria para o público. Havia diferentes variações disso. Libertários de direita queriam reduzir impostos, devolvê-los ao povo, como gostam de dizer, enquanto pessoas mais à esquerda queriam aumentar os gastos com programas sociais, saúde e afins. Mas de uma forma ou de outra, a ideia era desviar isso dos gastos militares. Fiquei muito impressionado com o fato, como muitas pessoas ficaram, de que quase imediatamente após o fim da Guerra Fria, uma grande série de interesses estabelecidos começou a procurar um novo inimigo e a buscar uma nova justificativa para o poder dos Estados Unidos e para novos conflitos militares no mundo. Sabe, alguém pode pensar que o conflito militar é uma coisa ruim. Ter inimigos é uma coisa ruim. E houve um grande entusiasmo nos Estados Unidos por ter vencido a Guerra Fria de forma tão assimétrica. Sentia-se que tínhamos vencido a guerra, e havia uma certa arrogância e presunção associadas a isso. Novamente, também havia ansiedade sobre os interesses estabelecidos que se beneficiaram da Guerra Fria, que iam além do complexo industrial militar. Quero dizer, sou um acadêmico, e a academia se beneficiou imensamente.
Havia uma enorme quantidade de dinheiro fluindo para a academia associada à Guerra Fria. Muitos acadêmicos trabalhavam discretamente para a Agência Central de Inteligência ou para o Exército, ou algo relacionado a isso. Foi, na verdade, uma espécie de mamata, e estava acabando. Então a ideia era que por cerca de uma década houve um esforço para encontrar um novo inimigo. E eventualmente encontramos um novo inimigo. E aqui estamos em guerra com um de nossos novos inimigos, a Rússia. Então a questão para o meu projeto era como isso aconteceu e por que isso aconteceu. A razão pela qual me concentrei na questão de armas versus manteiga é que o público nos Estados Unidos, e suspeito que na maioria dos países, sempre foi pelo menos um pouco desconfiado da ideia de guerra. Porque acho que há um entendimento instintivo entre a maioria das pessoas de que as guerras são, em primeiro lugar, assuntos sangrentos, mas também são assuntos caros. E isso, inevitavelmente, os gastos com a guerra reduzirão seus padrões de vida. E isso realmente é verdade, mesmo em tempos de crescimento durante os anos 50 e 60. Há evidências de que gastar em equipamentos militares é uma maneira menos eficiente de criar empregos e crescimento econômico do que gastar em atividades não militares. E agora você está basicamente obtendo uma troca direta tanto na Europa quanto nos Estados Unidos entre armas e manteiga. Quanto mais gastamos com o militar, como estão propondo fazer na Europa, menos eles terão para o estado de bem-estar europeu. O mesmo é verdade nos Estados Unidos. E assim acho que sempre houve a suspeita entre as pessoas comuns de que a guerra é ruim para elas. E assim sempre houve uma grande necessidade por parte das elites de fabricar consentimento, para usar a frase de Noam Chomsky, ou a frase que ele popularizou. Acho que foi um jornalista, esqueci o nome, que cunhou isso. Mas de qualquer forma, fabricar consentimento, usar o medo e a inflação de ameaças, como alguns chamam, como um meio de gerar apoio popular para superar a relutância natural que as pessoas comuns têm em aceitar a guerra e aceitar gastos massivos com a guerra. E então vou fazer esse projeto sobre como isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu uso arquivos, sou historiador, e os arquivos agora estão em sua maioria abertos sobre essa questão. Gostaria de ver o que figuras de elite estavam dizendo em privado, não apenas em público, sobre quais eram seus interesses, como viam seus interesses, como manipulavam a situação para melhor avançar seus interesses, que tipos de ameaças tentariam desenvolver e como tentariam desenvolvê-las, e por fim, como convenceriam o público a aceitar essas coisas. Esse é o foco do meu projeto de pesquisa. Vejo isso como algo muito contemporâneo, pois agora estamos lidando com os efeitos de longo prazo dessas questões, à medida que se desenrolaram ao longo de décadas, incluindo uma guerra muito real com a Rússia, que ameaçou repetidamente recorrer ao nuclear, bem como um processo de remilitarização e aumento dos gastos militares, que parece estar em andamento agora. Este é um projeto fascinante. E Jean, quero dizer, sua pesquisa sobre a paz deve ter abordado bastante essa questão de como a guerra está sendo reembalada repetidamente para vendê-la ao público em geral. Você pode falar sobre isso? Bem, muito obrigado por me receber. Acho que há uma ligeira diferença entre como os americanos teriam pensado sobre isso após a Guerra Fria e como pensamos sobre isso na Europa, porque a Europa sempre foi dependente e a OTAN existe para garantir que os Estados Unidos não sejam prejudicados caso haja uma guerra. Mas nossa fundação, por exemplo, em acho que 1990, escreveu um longo artigo sobre exatamente como você disse, as oportunidades que surgiram com o colapso da União Soviética e do Pacto de Varsóvia. Como um jovem estudante, quando estava escrevendo minha dissertação, fui entrevistar oficiais da OTAN que foram muito gentis e muito sinceros. E eles me disseram duas coisas.
Estamos aqui porque nunca mais queremos uma guerra como a Segunda Guerra Mundial. E estamos aqui porque o Pacto de Varsóvia e a União Soviética eram uma ameaça para nós e precisamos ter segurança contra isso. Então o lógico teria sido, como também escrevemos, há 35 anos, que a OTAN deveria ter acabado, porque a razão de ser da OTAN era a existência da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, que certamente, em certa medida como hoje, eram considerados inimigos exclusivamente, psicologicamente, politicamente e militarmente. Naquela época, a filosofia era que se tivéssemos equilíbrio entre nós, isso teria um efeito estabilizador. O Pacto de Varsóvia sempre teve no máximo de 60% a 80% da capacidade da OTAN em termos de despesas militares. Armamento não convencional mais forte, não tão forte, comparativamente forte, porque os Estados tinham armas nucleares estacionadas, implantadas na Europa. Mas, resumindo, perdemos totalmente a oportunidade, deliberadamente eu diria, de que Gorbachev era um homem muito decente, visionário e moral. Na minha opinião, um dos maiores estadistas dos tempos modernos, se não o maior. Porque o que ele disse foi: vamos criar uma casa europeia, uma espécie de Nações Unidas na Europa, um lugar onde discutimos que tipo de queixas temos. Olof Palme, o primeiro-ministro sueco, colocou seu nome nesta comissão e falou sobre segurança comum. Simplificando, você não pode estar seguro se a outra parte também não está segura com você. E assim, eu acho que o que está muito bem descrito, e que você também encontrará em arquivos americanos como o Arquivo de Segurança Nacional, é que o governo Clinton trapaceou, porque o acordo era, e isso está bem documentado, que todos os líderes ocidentais importantes se reuniram com Gorbachev em sua dacha nos arredores de Moscou e prometeram a ele que se as duas Alemanhas pudessem se unir em uma só Alemanha e ser membro da OTAN, não expandiríamos a OTAN nem 1 centímetro. Agora, isso está muito bem documentado. A OTAN mente sobre isso. A União Europeia mente sobre isso porque usam alguma outra coisa. Você sabe, Gorbachev disse algo em algum outro tipo de artigo ou entrevista. O fato é que tudo isso está documentado e pode ser encontrado em arquivos. Não há discussão sobre isso. Há também este enorme livro de 550 páginas de Saroche sobre todo esse assunto, que era uma cientista política, uma jovem estudante escrevendo sua dissertação em Berlim na época. Então foi aí que decidimos que nós, significando os Taozuês e a OTAN, decidimos que queremos ser o número 1, queremos dominar. Aproveitamos o fato de que a Rússia estava de joelhos. E estava de joelhos. Quero dizer, visitei o país nos anos 70 e 80, e no final não havia nada nas prateleiras. Hoje é a 4ª maior economia do mundo, maior que o Japão. Eles tiveram um crescimento fenomenal, mesmo com as sanções. Então a única coisa que fizemos totalmente errada foi expandir a OTAN, dominar e fazer isso sob as saias da mãe Rússia. E o que você não pode fazer, talvez pudesse fazer com Montenegro ou Croácia ou algo assim, mas não pode fazer com a Ucrânia. Todo mundo disse que não se pode incluir a Ucrânia. Quero dizer, quem sabia sobre questões de segurança? Então estamos onde estamos hoje por causa dessa arrogância e políticas muito imprudentes de expansão da OTAN. E então fazer isso, e fazer os cidadãos europeus pagarem por isso, porque todos esses militares são pagos pelos contribuintes. Eu gostaria de ver uma resistência fiscal, sabe, pessoas se recusando a pagar essa parte de seus impostos destinada ao militar. Porque você só consegue que eles façam isso por ideologia, mentiras e propaganda. Que os russos estão chegando. Quero dizer, no momento não estou na Suécia, mas no sul da Suécia, onde moro, você teve caras de alto nível no exército sueco dizendo seriamente que não podemos excluir a possibilidade de que Putin desembarque no sul da Suécia e faça uma ocupação parcial da Suécia. Quero dizer, estamos entrando no território do Monty Python. Isso é totalmente idiota. E ninguém pergunta qual é o cenário para isso acontecer. O que aconteceu antes de ele desembarcar na costa sul da Suécia?
E assim, essa enganação vergonhosa das pessoas e dos contribuintes é algo que vemos os resultados hoje. E o que eles nunca imaginaram foi que Trump faria o que ele vinha dizendo que faria. E agora esses tolos na Europa estão sentados lá sem ter ideia do que fazer, porque os estados estão saindo. Está deixando a Ucrânia, está deixando tudo o que disse. Não se preocupa mais com a Europa. Sabemos todos nós que isso tem a ver com criar algum tipo de motivos. Terminamos com os russos para que você possa dedicar suas energias a combater a China no futuro, o que também será totalmente autodestrutivo e catastrófico para o Ocidente. Mas eles não veem dessa forma. Então, resumindo, nós somos a razão pela qual estamos na situação que você descreveu, que seu projeto lidaria, na minha opinião. E tudo isso poderia ter sido evitado se, em vez disso, estendêssemos a mão e disséssemos: vamos fazer segurança comum. Vamos fazer resolução de conflitos, em vez de militarismo e mais armamento. Mas a questão é, por que não fizemos isso? Quero dizer, não por que não fizemos isso. Por que não aconteceu? Porque a suposição é que a militarização é impulsionada por percepções de medo, pelo menos nas relações internacionais, certo? E então o dilema de segurança e assim por diante. Mas uma vez que esse medo desaparece, a suposição é que nos desmilitarizaríamos. Mas agora, há um estudo muito interessante e é muito importante, de 2019, por Sidita Kushi e Monica Duffy Toft, que introduz um novo projeto de intervenção militar, um novo conjunto de dados sobre a intervenção militar dos Estados Unidos de 1776 a 2019. E nesse conjunto de dados, eles forneceram, quero dizer, você pode olhar para ele, e talvez, David, seria interessante para você como recurso. Eles descobriram, nesse conjunto de dados, onde analisam cerca de 200 intervenções militares que os Estados Unidos fizeram desde 1776, que mais de 50% aconteceram após a Segunda Guerra Mundial, e mais de 50% desses 50% aconteceram após o fim da Guerra Fria. More than 50% happened after the Second World War, and more than 50% of those 50% happened after the end of the Cold War. So the end of the Cold War did not lead to a reduction. Então, o fim da Guerra Fria não levou a uma redução das intervenções dos Estados Unidos. Pelo contrário, elas aumentaram. E isso é contraintuitivo. Precisamos entender por que isso acontece, pois mesmo a teoria contemporânea das relações internacionais, pelo menos a maior parte dela, sugeriria o contrário. Portanto, estamos completamente perdidos. E sim, a estupidez de que você está falando, Jean, é completamente verdadeira. Mas como essa estupidez conseguiu se manifestar em vez do óbvio, como mais dinheiro para manteiga? David, talvez você queira retomar a conversa? David, maybe you want to pick up again? Vou apenas observar, basicamente, quão surpreendente a situação realmente é. Que estamos em um ponto com uma presidência de Biden recentemente encerrada nos Estados Unidos. Esta é uma presidência que basicamente colocou todas as negociações significativas com os russos completamente em espera. Não houve discussões de alto nível de forma alguma. Nenhuma discussão, cara a cara em alto nível, sobre qualquer coisa. Algumas ligações telefônicas sobre questões muito específicas do secretário de Defesa para o homólogo russo e assim por diante, mas questões muito específicas, sem discussões presidenciais. Era como se os Estados Unidos e a Rússia tivessem rompido relações diplomáticas. Digo como se, porque ainda tínhamos embaixadas, mas elas estavam completamente congeladas, como se não existissem ou praticamente não existissem. Isso nunca aconteceu na Guerra Fria. Isso vai muito além do que aconteceu na Guerra Fria. Durante a presidência de Reagan, que eu me lembro muito bem, nunca foi tão ruim. Então, em alguns aspectos, o que estamos vendo aqui é, francamente, historicamente, o que poderia ser chamado de uma política externa extremista. Essa realmente é a única palavra para isso. É mais extremo do que qualquer coisa que vimos desde 45. Uma disposição de chegar bem perto do limite de uma guerra nuclear e quase rir da possibilidade de que isso possa acontecer e descartá-la. Em um nível, novamente, que eu não vi antes na política externa americana e vi da mesma forma na Europa. Os europeus estão apenas seguindo os americanos como cães leais ou algo assim.
Perdoe a analogia, mas quase parece isso. E a situação é, além disso, apenas um exemplo. Em 1982, houve uma menina de 12 anos que escreveu uma carta para Yuri Andropov, o líder soviético na época. Ela foi convidada para a União Soviética. Com muito alarde, ela visitou a União Soviética. Por ser uma criança, ela foi tratada com muita gentileza pela imprensa americana e não foi vilipendiada porque era uma criança. Isso recebeu atenção positiva na maior parte. É impensável que isso acontecesse agora. Se até mesmo uma criança fosse para a Rússia nessas circunstâncias, haveria uma vilificação direta dela como agente russa. Então isso é realmente um nível de ódio sem precedentes. Além disso, uma personalização sem precedentes. Na Guerra Fria, nosso inimigo era o comunismo. Mesmo durante Stalin, nunca houve essa personalização intensa e ódio pessoalmente direcionado, como o que estamos vendo com grande regularidade em relação a Putin. É quase uma simplificação do retorno do grande homem ou da teoria do grande vilão da história como um princípio organizador singular. E isso é realmente um desenvolvimento extraordinário. Uma das coisas que quero destacar, novamente ainda não respondi a pergunta do porquê, mas só quero destacar o quanto isso avançou. Outra coisa que quero destacar é que há um cientista político muito proeminente chamado Chalmers Johnson, que já faleceu. Eu o conheci em vida. Ele foi um cientista político muito proeminente e muito pró-militar ao longo de sua vida. Foi consultor de longa data da CIA e tinha uma autorização de segurança de alto nível. Era professor em Berkeley, mas estava muito integrado aos elementos mais militaristas do estabelecimento de política externa. Ele era detestado pelo movimento anti-guerra do Vietnã, porque era muito pró-guerra. Ele mudou completamente após a Guerra Fria e escreveu uma série de livros, incluindo o livro Blowback, escrito em 2000, que argumentava que todos os problemas de segurança que os Estados Unidos enfrentam, e ele focava especificamente nos Estados Unidos, foram criados pela política externa americana. As Forças Armadas dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, o Conselho de Segurança Nacional, essas são máquinas geradoras de insegurança, foi assim que ele colocou. E que basicamente todos os inimigos que enfrentamos foram criações de ações americanas passadas. Foi o que ele disse. Ele escreveu isso um ano antes dos ataques terroristas de 11 de setembro, mas foi uma completa confirmação de tudo o que ele disse. Para o que vale, noto que logo após os ataques terroristas em 2001, organizei um painel na Associação Americana de Ciência Política para discutir suas ideias. Ele estava lá e foi perguntado: o que o fez mudar de ideia? Por que você passou dessa imagem fortemente celebratória das intervenções americanas no exterior para uma visão altamente crítica? E ele disse que era o fim da Guerra Fria. E ele disse que toda a ideia que eu tinha na cabeça era precisamente o que Jan havia mencionado, que a CIA e as bases no exterior e as frotas ao redor do mundo, armas nucleares, essas eram mal necessário. Eram males, mas males necessários para proteger contra uma ameaça soviética. E a suposição associada era que se a ameaça soviética fosse removida, essas coisas simplesmente desapareceriam. E ele disse que fiquei espantado com o fato disso ter acontecido. A União Soviética foi apagada do mapa, literalmente apagada do mapa, e houve muito pouca mudança na política externa dos Azuens. E ele disse que tive que concluir que minhas suposições sobre a política externa dos Azuens estavam erradas o tempo todo. E talvez tenha sido os Estados Unidos que foram mais o partido agressor na Guerra Fria. E ele disse que foi claramente o partido agressor após a Guerra Fria porque não tinha ameaças à segurança. Apenas saiu criando ameaças à segurança. E a questão é por quê? E a resposta são os interesses estabelecidos. Você tinha toda uma série de interesses estabelecidos construídos em torno da Guerra Fria, começando com o complexo militar industrial, mas se estendendo muito além disso. Você sabe, havia os militares uniformizados, a academia, o jornalismo, os think tanks.
Grandes corporações que nem mesmo fabricam armas se beneficiaram enormemente do complexo militar industrial, especialmente aquelas que têm grandes investimentos de capital no exterior e querem protegê-los. Esta série de interesses basicamente lamentava a ideia de que as bases e frotas dos Estados Unidos no exterior ao redor do mundo poderiam desaparecer e todo aquele gasto com militar poderia desaparecer sem uma ameaça. E assim houve realmente um esforço não apenas para continuar o Império Americano de Bases, para usar a frase de Thomas Johnson, mas para expandir o Império de Bases e aproveitar o colapso da União Soviética para estabelecer um mundo unipolar sob dominação americana e criar toda uma nova série de justificativas e uma nova série de inimigos para permitir a continuação e expansão dos interesses que se beneficiaram da Guerra Fria. Essa é a minha hipótese. E assim vou esperar pelo que encontrar nos arquivos. Mas essa é a suposição operacional que estou levando para este projeto que estou começando agora. Jan, em ciência política, também falamos sobre, em vez de usar a palavra história, às vezes inventamos novos termos sem sentido. Um deles é dependência de trajetória. Sim, o simples fato de que você não tem um momento de tabula rasa, certo? Você entra no novo a partir do que já tem. Você acha que o que David está falando é apenas uma dependência de trajetória inevitável sobre as estruturas que tentam continuar se justificando e, portanto, continuam fomentando a guerra e o medo. Não, honestamente, acho que tivemos uma escolha. Poderíamos ter feito diferente. Mas havia razões, motivos e forças motrizes que nos levaram na direção de onde estamos hoje. E isso é, claro, arrogância. Somos tão bons, podemos fazer qualquer coisa. Podemos dividir a Iugoslávia. Podemos fazer o que quisermos, porque não há mais União Soviética. Havia um pequeno mecanismo de contenção nessas coisas, mas então foi a todo vapor. Faça o que quisermos. Faça o Iraque. Faça o Afeganistão, faça a Síria, faça o que quisermos. Isso é uma coisa. Mas acho que há algumas razões muito óbvias, porque a pergunta de David é por que isso aconteceu. Uma é o que eu chamo de complexo militar industrial mídia acadêmico. De alguma forma, eu tinha uma versão mais simples disso. Mas isso é como você diz, os think tanks, universidades de pesquisa, o sacerdócio dos especialistas em segurança, que a propósito não têm ideia sobre paz. Em segundo lugar, o Ocidente está em declínio. E quando você sente isso em todos os indicadores de poder, o único em que você é insuperável é o militar. Então você vê tudo como um problema militar, porque sua economia, sua capacidade de inovação tecnológica, sua penetração cultural, a forma como as pessoas fora do Ocidente veem quão legal você é, também está caindo. Então, o que você faz é maximizar esse tipo de poder onde você é mais forte. E claro, isso só acelera o declínio e a queda, e os Estados Unidos e o Ocidente estão em declínio e queda. Em terceiro lugar, temo ofender algumas pessoas, mas digo que o Ocidente hoje é liderado por uma caquistocracia. São pessoas que não sabem o que fazem, que não se importam com análise, complexidades, que não olham nem 1 ou 2 meses ou 1 ano à frente para as consequências de suas decisões hoje. É pânico, é emocionalismo, é qualquer coisa, menos racionalidade. Quero dizer, na minha opinião honesta, não há razão para aplicar ciência política, ou relações internacionais, ou doutrinas estratégicas, ou o que quer que seja, para entender como fazíamos nos bons e velhos tempos. Temos que buscar psiquiatria, teologia, psicologia, pensamento de grupo, esse tipo de coisa, para entender o que está acontecendo aqui. Porque simplesmente não há como usar os conceitos clássicos de ciência política, ou pesquisa de paz, nesse caso, para entender o que está acontecendo agora. Estamos muito longe em algo muito estranho e muito perigoso. E um pensamento de grupo que vejo apenas na Europa agora, todo mundo continua apoiando Zelensky. Quero dizer, ninguém está vendo o que está acontecendo. Estamos apoiando uma guerra que já acabou.
goste você ou não. E tudo seria interrompido se um líder europeu dissesse: decidimos que faremos tudo pela Ucrânia, exceto a adesão à OTAN. Isso seria o fim. Mas resumindo, acho que algumas dessas coisas, se você quiser ser filosófico sobre isso, e talvez teológico também, não sou teólogo, mas há muito tempo tenho a suspeita de que o mundo cristão ocidental não pode viver sem inimigos. Acho que David teve uma formulação muito boa e rápida sobre isso. O que eles fizeram logo após o desaparecimento da União Soviética? Porque, ops, você não poderia mais apresentá-la como uma ameaça. Nunca foi uma ameaça para a OTAN ou Estados neutros. Eles nunca invadiram a OTAN ou Estados neutros. Mas então você encontrou outros. Você encontrou a Guerra do Kuwait, você encontrou a Iugoslávia, você descobriu que Milosevic era um novo Hitler. Você encontrou Mohammed Farah Aidid na Somália. Você encontrou e insistiu que Saddam Hussein tinha armas nucleares. De repente você parou de chamar Gaddafi de Muammar Gaddafi, ou chefe de Estado, ou oficial, ou coronel, ou qualquer outra coisa. Ele era o ditador Gaddafi. E você pode continuar assim. Eu me lembro de como Madeleine Albright corria por aí, obviamente, toda segunda-feira de manhã, tentando descobrir quem deveríamos odiar e quem deveríamos ver como uma ameaça naquela semana. E então os russos estavam de volta. Porque se você expande a OTAN, você provoca muito. Se você expande a OTAN e faz isso até e com a Ucrânia, e então aconteceu. Na minha opinião, até certo ponto, você diria que Putin caiu na armadilha. Porque era isso que todos os complexos militar, industrial, mídia, acadêmico do mundo ocidental precisavam. Dizer a eles que estão chegando amanhã. Não podemos nem ter orquestras russas tocando. Não podemos ter mais de 5 pessoas nas embaixadas. Não teremos nada a ver com eles. Cancelamos voos. Cancelamos notícias. Fazemos tudo o que nem fizemos na antiga Guerra Fria. Então agora temos o belo inimigo que o complexo militar industrial, mídia, acadêmico, precisa se você é uma caquistocracia. Você sabe, esse tipo de estupidez não era o que Willy Brandt teria feito. Ou Bruno Kreisky, ou de Gaulle, ou Uro Kekkonen, ou Anker Jørgensen, ou Olof Palme, porque eles eram intelectuais e tinham experiência de guerra. Esses caras, se você olhar para Kai Kallas hoje, verá onde estamos. O nível não pode ser mais baixo intelectualmente. Mas precisamos de uma explicação de como isso acontece como um fenômeno sociológico, certo? Porque não é porque há mestres manipuladores malignos no topo. Quero dizer, há pessoas que são mais poderosas do que outras. Mas este é um sistema, certo? Onde diferentes partes se interligam. E precisamos de uma explicação para o motivo pelo qual você entraria no modo suicida, especialmente na Europa, mas nos Estados Unidos também. Em vista do que você acabou de dizer sobre o governo Biden, arriscando uma guerra nuclear sem uma boa razão em tempos bons ou saindo de tempos bons, certo? Enquanto nos tempos difíceis, quando as coisas estavam muito mais tensas e o conflito ideológico estava em fúria, isso gerava mais realismo em termos de tentar realmente chegar à desescalada. David, qual é a sua opinião? Porque também toda a teoria da paz democrática é que as democracias buscam a paz porque são as pessoas que pagam o preço, certo? E, portanto, elas querem mais manteiga e menos guerra. Mas parece que isso sempre foi um pensamento ilusório e não uma realidade concreta. E acho que sua pesquisa vai abordar isso. Em última análise, adoto uma visão econômica, uma espécie de visão materialista. Tenho um histórico marxista, então sempre procuro motivações econômicas para essas coisas. A motivação econômica, claramente aqui, foi o conjunto de interesses estabelecidos que se beneficiaram da Guerra Fria. Eles não queriam perder isso, como discuti. E assim, acho que essa é a causa raiz. O problema é que, para sustentar essa agenda, você precisa de propaganda. Você precisa da fabricação do consentimento, como mencionei. E o problema com isso é que, com o tempo, as elites tendem a acreditar em sua própria propaganda e são superadas por ela, o que tende a produzir o tipo de caquistocracia, para usar a frase de Jean Auberg,
e o tipo de políticas autodestrutivas que temos aqui. Você tem que criar esse enorme bicho-papão histórico mundial chamado Vladimir Putin, que está envolvido em todas as coisas imagináveis. Nos Estados Unidos, sempre que algo dá errado, é sempre Putin deve ter feito isso. Se há uma estação de energia que falha em Vermont ou algo assim, deve ser alguma evidência de que a inteligência russa fez isso. Literalmente, temos visto isso nos últimos 8 anos. E eu acho que você sabe, as pessoas começam a acreditar na própria propaganda. E isso ficou bastante louco. Acho que um evento particularmente significativo foi a eleição de Donald Trump neste país. Novamente, a Europa. Jean pode falar sobre isso. Você pode falar sobre isso, Pascal. Mas nos Estados Unidos, meu próprio país, a eleição de Donald Trump, eu acho realmente desestabilizou a mente das pessoas e as impediu de pensar claramente. Imediatamente, a explicação que as pessoas deram, em vez de reconhecer que os democratas haviam feito uma campanha muito ruim, com um candidato muito ruim, e tinham perdido o contato com uma grande parte da população, especialmente as pessoas da classe trabalhadora, foi inventar uma teoria da conspiração. E a teoria da conspiração é: a Rússia fez isso. A razão pela qual tivemos Donald Trump é porque a Rússia criou Donald Trump. Essa foi literalmente a explicação. E eles martelaram isso por anos. A imprensa estava simplesmente obcecada com essa questão. Absolutamente obcecada com isso. As pessoas acreditavam nisso como religião. Havia uma qualidade quase religiosa nisso. Acho que isso adicionou um elemento tóxico à política americana, que também influenciou a política externa, que é que a Rússia é tão maligna a ponto de criar esse monstro na política americana chamado Donald Trump. Não sou fã de Donald Trump, a propósito, e certamente não é de forma alguma uma defesa dele, mas é um reconhecimento do fato de que essa criação extraordinária desse bicho-papão, Donald Trump, com esse bicho-papão mestre de Putin, é uma completa fantasia. Sim. Mas é isso que temos. E isso intensificou muito o ódio à Rússia, tornando-se um ódio intenso e personalizado por grandes partes da população americana. Vimos um realinhamento na política americana. Tradicionalmente eram os democratas que eram um partido um pouco menos belicoso. Eles ainda eram belicosos, mas não tanto quanto os republicanos. E não tão entusiasmados com gastos militares, com coisas como a Agência Central de Inteligência e assim por diante. Agora isso se inverteu, e agora os democratas são muito mais o partido belicoso. Um evento que ocorreu na noite passada foi que Donald Trump fez o que é chamado de discurso sobre o Estado da União. É um grande discurso anual que o presidente faz ao Congresso, e foi um evento muito partidário. Os democratas fizeram o que sempre fazem, que é apresentar uma figura em ascensão em seu partido para dar uma resposta ao discurso do Estado da União. Os democratas selecionaram Elissa Slotkin, que é uma representante de Michigan, recém-eleita, que passou sua carreira na Agência Central de Inteligência. Em seu discurso, ela começou observando o quanto estava orgulhosa de ter trabalhado para a CIA. No meio de seu discurso, ela observou que está muito irritada com Trump por se afastar do legado de Ronald Reagan e o quão grande presidente Ronald Reagan foi. E Ronald Reagan era tão bom em confrontar os russos, algo que supostamente Trump não fará. E isso implica fortemente duas coisas. Em primeiro lugar, os democratas agora são o partido de Ronald Reagan. Em segundo lugar, os democratas são o partido da Agência Central de Inteligência. Ficou a impressão de que a representante Slotkin não é a representante de Michigan, ela é a representante da CIA. E assim temos uma situação em que cada vez mais são os democratas que se identificam com Ronald Reagan e pessoas como a família Cheney, Liz e Richard Cheney. E os democratas agora têm um caso de amor com os serviços de inteligência, começando pela CIA e pelo FBI. E assim isso é um verdadeiro realinhamento na política americana. É de proporções dramáticas. Donald Trump não é um homem de paz.
não há dúvida sobre isso. Mas ele definitivamente não é tão entusiasmado em fazer novas guerras. Ele é um tanto cético em relação à ideia de novas guerras. Acho que ele entende instintivamente, antes de tudo, que o público realmente não quer mais isso. O público está farto de guerras. Se Donald Trump é uma coisa, ele não tem cabeça para a política, mas tem faro para a política. E acho que ele entende o que o público americano realmente quer, que não é nenhuma nova guerra neste momento. E os democratas parecem estar se apegando à ideia de ter guerra após guerra após guerra. E eles não querem desistir desta guerra, mesmo que seja definitivamente uma perda, como Janet observou. E há um elemento de irracionalidade aqui acontecendo, de ambos os lados do corredor, eu diria. E mais um ponto que quero destacar é que os Estados Unidos têm uma tradição de que grandes presidentes americanos, para usar essa expressão, são presidentes que se destacam em política externa. Todo presidente desde Truman quer ser... Não estão tão interessados em política doméstica na maior parte, eles estão interessados em política externa. E isso geralmente significa ser um presidente de guerra. Presidentes americanos aspiram a ser presidentes de guerra porque é isso que produz grandeza presidencial. Joseph Biden teria que ser o ponto alto disso. Não tenho dúvidas de que ele se via, como você sabe, começando uma guerra com a Rússia, e não há dúvida de que ele provocou essa guerra com a Rússia. Começar uma guerra com a Rússia permitiria que ele se tornasse um presidente de guerra. Ele esperava derrotar a Rússia, tirá-la da liga como uma grande potência. Ele reafirmaria a grandeza americana por décadas e entraria para a história como um dos grandes presidentes americanos. Tenho certeza de que é assim que ele via isso. O resultado foi um desastre. Quero dizer, a verdade é que todas as guerras que tivemos foram desastres. O Iraque foi um desastre. O Afeganistão foi um desastre. Derrubar Gaddafi foi um desastre. Se você olhar de perto, Bósnia-Herzegovina e Kosovo são casos perdidos. Realmente, as guerras iugoslavas, que as pessoas apresentam como sucessos, também foram desastres, mesmo que as pessoas ainda não percebam isso. E, acima de tudo, a guerra com a Rússia vai ser um desastre colossal, mesmo que pareça estar terminando agora. E realmente não há nenhum sentido de que as pessoas aprendam com seus erros. Pelo contrário, presidente após presidente quer continuar iniciando novas guerras, imaginando que serão melhores do que a última guerra. Mas, em última análise, acho que a causa raiz disso são os interesses estabelecidos e o desejo desses interesses. Aqueles que têm o interesse monetário na guerra e no militarismo, isso realmente é a raiz do problema. Mas isso acaba produzindo um certo... E estamos vendo alguns dos efeitos dessa insanidade agora. Jan, quero dizer, tivemos outros momentos em que sociedades inteiras enlouqueceram em grande medida. Tivemos os soviéticos que passaram por esse momento e mataram milhões dos seus nos anos 30 e 40, ou deixaram milhões morrer. Tivemos os chineses nos anos 50 e 60, que novamente mataram milhões dos seus e destruíram boa parte de sua própria herança chinesa. Esses são momentos em que os países se voltam para dentro e se tornam autodestrutivos. Você acha que estamos atualmente em uma fase autodestrutiva no Ocidente, onde essa autodestruição também é acompanhada basicamente por um convite à destruição estrangeira do eu? Sim. Bem, eu acho que já abordamos isso de uma forma que é totalmente autodestrutiva, porque o fato é que não há ninguém na Terra que queira atacar a Europa ou a América, o que você pode achar estranho. Mas China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, os inimigos habituais, não são capazes e não estão interessados em lutar ou substituir os Estados Unidos ou destruir Nova York ou algo assim. O fato é que estamos vivendo com o que Chalmers Johnson também chamou de efeito boomerang. O que volta agora são as consequências do que fizemos no passado. E claro, essa política desastrosa em relação à Ucrânia, que nunca deveria ter acontecido, também porque o povo ucraniano não queria a adesão à OTAN. Não há indicação disso antes ou depois da invasão.
membership. There's no indication of that before or after the invasion. You just do that. You don't listen to anybody. You drive your own. Você simplesmente faz isso. Você não ouve ninguém. Você conduz suas próprias políticas de arrogância. Você acha que pode se safar de tudo? E no final, sabe, o que acontece é que qualquer um que é o número 1, ou se vê como o número 1 em um sistema, vai cair, a menos que tenha uma grande quantidade de humildade e sabedoria. Porque se você é o número 10 em um sistema, tem 9 outros para aprender. Mas se você é o número 1, você só ensina, não aprende e não percebe o que está acontecendo. Há um gigantesco pensamento de grupo agora, onde as pessoas no Ocidente, toda a União Europeia, particularmente as mulheres nela, Mette Frederiksen na Dinamarca, von der Leyen e a política externa Kallas, estão totalmente convencidas de que suas políticas são as únicas possíveis. Isso significa um enorme armamento, rearmamento agora. Vamos falar sobre mais 800 bilhões de dólares na Europa após todos esses aumentos já feitos. E veja bem, o nível de intelectualidade é indicado por todos falando seriamente sobre os gastos militares, sendo uma porcentagem do produto nacional bruto. Quero dizer, isso é perverso. Isso é absurdo. O que você normalmente faz é uma análise complexa de ameaças civis e militares em um horizonte de tempo de 20 anos, ou o que for para o seu país. E então você aloca. Você descobre quais ameaças você pode fazer algo a respeito, quais você não pode fazer nada, quais são prováveis ou não muito prováveis. E então você reserva dinheiro e o encontra em um orçamento. Essa coisa toda sobre gastos militares, como 2%, 3%, 5% do produto nacional bruto, é para idiotas. São anões intelectuais, porque essa não é uma maneira de decidir qual deve ser sua política de segurança. Há uma total mercantilização. Há um pensamento capitalista de que tudo se resume a dinheiro. Reservamos dinheiro, então resolvemos o problema. Não, você não resolve. Você acaba em militarismo e autodestruição. É muito trágico. É muito trágico. Não sei se o exemplo histórico que você deu, se foi a China ou a Rússia, se aplicará ao Ocidente. Mas essa é a tendência fundamental que você vê agora. E o Sr. Trump também cairá. Todos os seus projetos não podem ter sucesso. Tomar a Groenlândia, tomar o Canadá, isso é sério. Fazer de Gaza uma Las Vegas. Quer dizer, isso é bizarro. Este homem vai bater em uma parede após a outra a longo prazo. Ou não tão a longo prazo. Mas o número do PIB, assim como o gasto militar como porcentagem do PIB, é ainda mais tolo, porque você poderia alcançar esse objetivo apenas reduzindo pela metade o seu PIB, certo? Se sua economia cair e seu gasto militar permanecer o mesmo, você realmente chegará a esses números. É tolo em tantos níveis. Yes, but then enduring sinks. David, você acha que encontrará vestígios nos arquivos de como essa manipulação narrativa acontece? Sabe, essa é uma ideia nova, essa narrativa de dívida PIB para gastos militares. E já tivemos outros momentos assim. Quero dizer, muitas vezes falamos sobre isso em relações internacionais e ciência política, como securitização, transformando tudo em um problema de segurança. E acho que a ideia de que tudo é uma guerra, mais ou menos, começou em algum lugar, com a ideia da guerra às drogas, depois a guerra ao terror. E tudo está se tornando uma guerra, e mentalmente criamos um campo de batalha para tudo. Até a Covid foi claramente enquadrada como uma guerra, certo? Com os ajudantes da linha de frente e assim por diante. E se você pensar sobre isso, o direito internacional tentou fazer o oposto. O século XIX foi um movimento para tentar criar distinções claras: guerra, não guerra, civis e combatentes, e limpar isso, e tornar a guerra o menor possível. E de alguma forma, conseguimos expandi-la para tudo. Portanto, tudo, até mesmo incômodos, novamente se torna uma questão de guerra. Você acha que precisamos entrar nessa análise das palavras também, e como elas se desviaram?
Bem, o que você está descrevendo aqui em termos de militarização de tudo, em termos de linguagem, começou com o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos, em particular, penso em como Eisenhower queria criar o sistema de rodovias interestaduais, grandes rodovias baseadas nas autobahns alemãs. Ele teve que chamá-lo de Lei de Rodovias Interestaduais e de Defesa Nacional de 1956, porque a justificativa era que era uma forma de integrar redes regionais de defesa. Então, mesmo algo que era realmente de caráter puramente civil, tinha que ser vendido em termos militares, porque essa era a única maneira de vender as coisas. Em 1958, houve a Lei de Educação para a Defesa Nacional, que aumentou a ajuda federal à educação em ciências e matemática em todo o país. Foi justificada em termos militares. Tínhamos que acompanhar os soviéticos. Então, praticamente tudo que foi feito, como os direitos civis e a decisão de desagregar, era sentido e era dito abertamente que tínhamos que fazer isso em parte porque os soviéticos estavam ganhando valor de propaganda com a discriminação e o racismo americanos, oprimindo pessoas afro-americanas. Tudo isso era basicamente ruim para a América do ponto de vista da Guerra Fria. Assim, a Guerra Fria foi usada para justificar tudo, e não deveria ser surpresa alguma que isso continuou direto no período pós-Guerra Fria. Parte disso, novamente, tem causas raízes, que eu identifiquei, mas um elemento disso é a preguiça intelectual, que continuamos fazendo a mesma coisa que sempre fizemos. Um exemplo disso é, por que escolhemos a Rússia como nosso inimigo? Bem, estamos acostumados a ter a Rússia como inimiga, porque na versão anterior da União Soviética eles eram nossos inimigos. Então, se você vai criar um inimigo, por que não usar o mesmo que sempre tivemos? E assim, acho que parte disso foi apenas uma espécie de inércia mental. No entanto, houve definitivamente um esforço para encontrar um inimigo. As pessoas diziam nos anos 1990 o quanto lamentavam o fim da Guerra Fria e o quanto a América precisa de um inimigo para organizar sua política externa, para justificar sua presença no exterior, para justificar a OTAN, para justificar todas essas coisas. E assim, realmente houve uma busca ativa por um inimigo. E não é surpresa que tenhamos encontrado um. Este foi um resultado de Regierungsfall, de um esforço para justificar a continuação do essencialmente da Guerra Fria havia terminado. Jan, porque você também fala sobre mídia. E se você pensar bem, quero dizer, os anos 2000 também foram os anos de todos esses filmes, como Independence Day e Armageddon. Sabe, a ameaça externa da Guerra Fria havia desaparecido, mas James Bond permaneceu. A ideia com a licença para matar e do mal no exterior que os bons cavaleiros brilhantes precisam ir e derrotar. Então, de certa forma, ficamos culturalmente presos lá, em uma mentalidade que nos fez eventualmente reencontrar todos os inimigos de que precisávamos. Sim, isso é uma coisa. Acho que isso sempre esteve presente. Você entra em qualquer livraria hoje, há toneladas de livros sobre história de guerra, nenhum livro sobre história da paz. Você anda pelas cidades, não há museus da paz, apenas museus de guerra ou memoriais. Até a moda agora é influenciada pelo militar, com camuflagem ou algo assim. Até os carros agora parecem tanques, com uma estética muito brutal. Enquanto quando eu era criança ou mais jovem, um carro bonito era uma coisa longa, baixa, elegante, com potência bruta e coisas assim. E a palavra paz desapareceu. Estamos no ponto em que a paz desapareceu da pesquisa, da política e da mídia. Não me lembro de ter ouvido um jornalista na Escandinávia perguntando ao primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores ou ministro da Defesa: você acha que isso levará à paz? Ou como você acha que sua política levará à paz? A paz é usada agora como Stoltenberg a usou na OTAN. Armamento e guerra são o caminho para a paz. Você sabe, é uma formulação orwelliana. E assim acho que sempre fomos uma cultura militarista.
Não há nada de novo nisso, exceto no sentido de que foi intensificado tremendamente nos últimos anos e que, como eu disse, o Ocidente cristão aparentemente não pode viver sem inimigos. E isso é muito trágico, sabe? Os budistas e os confucionistas, etc., podem viver com amigos. Nós não conseguimos viver com amigos. Vemos todos como potencialmente um perigo, sejam imigrantes, países, economias, novas tecnologias ou qualquer coisa que seja vista no espectro da inimizade, em vez de, vamos cooperar e ver o que podemos fazer juntos. E meu julgamento é que o Ocidente está acabado. É apenas uma questão de quão ruim ficará antes de reconhecer que está acabado. Porque os 88% da humanidade mundial que não pertencem ao Ocidente já estão avançando e dizendo que o Ocidente é genocídio, o Ocidente é guerra permanente, o Ocidente é militarismo, o Ocidente é um presidente americano louco. Vamos fazer algo mais sério. E isso é muito trágico. Nunca fui anti-ocidental, mas vejo com grande tragédia e dor no coração como o Ocidente está se destruindo. Mas não era sempre assim. Quero dizer, especialmente nos Estados Unidos. David, se você comparar o que está acontecendo agora e como os Estados Unidos estão cientes de toda a parte de armamento, sabe? O complexo militar e industrial. Se você comparar isso com 100 anos atrás, e o Comitê Nye, e o clamor nos Estados Unidos, uma vez que ficou claro o quanto os Estados Unidos neutros se beneficiaram vendendo armas para todos os lados da Primeira Guerra Mundial, especialmente para o lado dos aliados, isso foi um verdadeiro choque para a psique dos Estados Unidos. O Comitê Nye trabalhou tudo isso, e então criou essas leis de neutralidade nos Estados Unidos que deveriam manter os Estados Unidos fora da guerra. Isso não funcionou. Seguiu um caminho completamente diferente. Mas você consegue ver uma trajetória dos Estados Unidos se envolvendo com isso? Diga que um ponto de virada importante foi a morte de Franklin Delano Roosevelt, e que, na minha estimativa, Roosevelt não tinha a intenção de levar os Estados Unidos a um conflito com os soviéticos. Ele obviamente levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial. Ele estava ansioso para fazer isso por uma variedade de razões, mas queria que fosse um evento singular. Todas as evidências que vi indicam que ele não tinha intenção de iniciar uma guerra fria. Nem tinha intenção. É muito interessante que, ao construir o Pentágono, que ele construiu a grande custo, ele não pretendia que fosse ocupado pelos militares após o fim da Segunda Guerra Mundial. Considerava-se que era grande demais para eles, o que é significativo. Harry Truman, é claro, o substituiu. Todos nós sabemos basicamente o que aconteceu depois disso. Mas eu penso, em particular, em um discurso muito famoso que ele fez em 1944, no qual ele propôs garantir de forma elaborada o pleno emprego, assistência médica garantida e moradia garantida. Ele estava basicamente falando de forma bastante explícita sobre transformar os Estados Unidos no que a Suécia se tornou em seu auge, pode-se dizer, durante o auge da social-democracia. Essa era explicitamente a linguagem que ele estava usando naquele discurso. Curiosamente, nesse discurso e em outros semelhantes, ele não mencionou nada sobre transformar os Estados Unidos em uma potência militar com bases no exterior. Não havia nada sobre isso. No entanto, ele fez observações nacionalistas de um tipo interessante. Ele disse, isso é praticamente quase uma citação direta, é nosso dever lançar as bases para um padrão de vida americano mais alto do que nunca conhecido antes. E isso é interessante. Um padrão de vida americano sugere uma espécie de mostraríamos a grandeza nacional, mostrando ao mundo como tratamos bem nosso próprio povo, o alto padrão de vida que damos ao nosso próprio povo. Uma concepção de grandeza nacional muito diferente do que aconteceu após 1945. É claro, mas acho isso bastante interessante. Os americanos são um povo nacionalista. Eu, pessoalmente, não sou. Eu realmente Eu não vejo nenhuma grande necessidade de nações, mas a maioria dos americanos é muito nacionalista. E há diferentes maneiras de apelar ao nacionalismo. E uma maneira é dar às pessoas um alto padrão de vida.
mostrando que grande país somos. Essa é uma maneira de fazer isso. E eu acho que, você sabe, os Estados Unidos se tornaram obcecados com a ideia de mostrar nacionalismo em termos de expansão militar no exterior. Acho que estamos no fim desse processo porque os Estados Unidos simplesmente não são o que costumavam ser. O declínio americano era inevitável. Era uma base simples do fato de que a China está crescendo muito mais rapidamente do que os Estados Unidos. Mas as duas guerras, a guerra na Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, aceleraram muito o declínio americano. E assim, as coisas não serão as mesmas depois da Nami. E eu acho que nós, nos Estados Unidos, precisamos repensar o que significa definir nacionalismo, definir o nacionalismo americano. Não vejo o nacionalismo americano desaparecendo só porque acho que está tão enraizado na psique nacional, mas acho que alguma ideia de redefinir o nacionalismo afastando do militarismo e se afastando da ideia de expansão militar é o caminho que eu gostaria de ver. Espero que, sabe, de forma alguma, Trump basicamente seja o portador disso. Mas poderia haver algum tipo de movimento autêntico pela paz que fosse orquestrado em torno da ideia de altos padrões de vida em vez de expansão militar. Na Europa, eu esperaria ver isso também. Quero dizer, algumas das pessoas que tenho observado na Europa são Sarah Wagenknecht em particular, sobre quem não sei como vocês, senhores, se sentem, mas eu tinha grandes esperanças para ela. Fiquei muito triste ao ver que ela não conseguiu entrar no Bundestag, mas me pareceu que ela estava oferecendo uma visão um pouco como a que estou apresentando aqui, de que isso é muito ruim para o povo da Alemanha, porque reduzirá seus padrões de vida, prejudicará seu estado de bem-estar. E ela expressa isso de forma muito articulada. E com sorte, veremos mais disso ocorrendo em ambos os lados do Atlântico. Sim, mas assim como, você sabe, a direita, o AfD, na verdade, tem motivações diferentes, mas é uma retórica semelhante. Porque o que eles estão dizendo é que é ruim para a Europa se bombardeamos países do Oriente Médio, porque então todas essas pessoas do Oriente Médio vêm para a Europa e nós não as queremos aqui. Portanto, não vamos bombardear suas casas, o que eu acho que a motivação é estranha. Mas a conclusão está correta. Não deveríamos ter bombardeado essas pessoas porque ninguém realmente quer errar, certo? E os europeus deveriam entender isso. Mas você sabe, Jan, a questão é que, na minha opinião, os europeus não são. A maioria deles é muito menos nacionalista ou patriota do que os americanos. Há muito menos agitação de bandeiras, pelo menos na maioria dos países europeus, se eu comparar com o que vejo nos Estados Unidos. Mas eles estão seguindo essa maneira americana de pensar sobre o que significa grandeza. E grandeza para os europeus significa fazer parte da aliança onde o líder tem todas essas bases. Você consegue entender isso psicologicamente? Sim. Não, eu não sei. Eu não sou psicólogo. Eu gostaria hoje em dia de ter sido educado como um. Não, eu não posso. Mas acho que a tragédia da União Europeia tem sido que ela basicamente nunca conseguiu se tornar outra potência ocidental. Ela nunca conseguiu se manifestar como europeia em relação aos americanos. É uma submissão total intelectual, econômica, tecnológica, etc., que, é claro, é transmitida ou transferida através da adesão à OTAN quando se trata de políticas de segurança. E você ainda tem todas essas pessoas, depois do que aconteceu e do que Trump fez nos últimos meses, ainda sabe, até esta manhã, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen diz que os Estados Unidos ainda são nosso aliado mais importante. Ela não está ciente de que isso já acabou. E ela fala sobre isso depois que Trump disse que quer a Groenlândia. Ele disse isso ontem à noite também. E eu acho que vamos conseguir de um jeito ou de outro. Quero dizer, aqui você tem um presidente que está transformando outros territórios em América e você nem tem um protesto contra isso. And his name is not Vladimir Putin.
E seu nome não é Vladimir Putin. E ainda assim, os europeus. Mas isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia para a Europa. Eles estiveram 100% envolvidos com Putin e não estão percebendo que a ameaça agora vem do Ocidente, da Nova América. E posso dizer que agora há duas guerras frias na Europa. Não há uma, como sempre houve. Existem duas guerras frias. A Europa está condenada porque não consegue entender que precisa se sustentar de uma maneira completamente diferente. E isso significa independência econômica e não desperdiçar dinheiro em guerra e apoiar a Ucrânia. Você deve apoiar uma solução de paz, uma solução negociada e não mais bobagem sobre armar a Ucrânia para derrotar a Rússia. É aí que os líderes europeus ainda estão. E isso é extremamente perigoso. Talvez a última palavra deva ser do David, porque é o seu projeto. Você vê ou tem alguma hipótese sobre o que pode mudar esse estado de guerra permanente? Estamos condenados a conviver com isso? Ou precisamos de um milagre para sair dessa situação? Ou, em algum momento, a conscientização política vai perceber que é o estado de guerra permanente ou a humanidade? Um dos dois vai sair. Bem, na verdade, desculpe, o estado de guerra permanente sairá com a humanidade. Esse é um cansis som mafsewich pedei for. O que eu espero ver no futuro é o surgimento de um movimento anti-guerra da esquerda em ambos os lados do Atlântico. Você sabe, essencialmente houve o abandono do anti-guerra pela maioria da esquerda. É muito impressionante, novamente na Alemanha, já discutimos isso antes, como os verdes passaram de um partido quase pacifista para um dos partidos mais belicistas da Europa. E eu gostaria de ver, como resultado disso, o que você teve é o AfD, como foi mencionado, que agora é o principal partido anti-guerra. E é um partido muito perigoso, na minha opinião, por vários motivos. Donald Trump é uma figura muito perigosa. E a ideia é que se o anti-guerra for abandonado pela esquerda, então a direita o mobilizará. Além disso, acho que há um elemento de classe, a classe trabalhadora. Thomas Piketty observou que isso é claro. A esquerda de ambos os lados do Atlântico, tanto a esquerda do establishment, os partidos socialistas na Europa, o Partido Democrata dos Estados Unidos, quanto a esquerda ativista, abandonaram a classe trabalhadora. A classe trabalhadora agora vota na direita. Donald Trump recebeu muito mais votos da classe trabalhadora do que os democratas. A esquerda ativista é ainda mais elitista do que os democratas nos Estados Unidos. E eu acho que nesse vazio cairão pessoas como Donald Trump. Se a classe trabalhadora não for mobilizada pela esquerda, será mobilizada pela direita. Eu gostaria de ver um tipo de esquerda mais autêntica emergir em ambos os lados do Atlântico, voltando às suas raízes operárias e se afastando de pessoas com diplomas avançados e altos rendimentos, pessoas como eu. E também adotar a posição anti-guerra, observando que a guerra é ruim para o padrão de vida, começando por esse fato. E é ruim de outras maneiras também, obviamente. Mas acho que estou muito impressionado com a ideia de que a maioria das pessoas está interessada em pagar o aluguel. A primeira coisa é pagar o cartão de crédito. E eu acho que se você puder alcançar as pessoas com base em suas necessidades financeiras imediatas, essa é a melhor maneira de alcançá-las. Tenho esperança de que no futuro veremos algo assim surgir, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e que isso deixará de lado partidos como o AfD e movimentos como Make America Great Again, e produzirá uma esquerda anti-guerra mais substancial. O público se mobilizará, e será o público que insistirá que quer o dinheiro gasto em manteiga, não em armas. Essa é a minha esperança. Se houver uma saída, acho que essa é a única maneira que consigo ver. Gosto das palavras finais. Embora você sabe, agora sabemos para onde queremos ir e temos o grande espaço em branco de como chegar lá, mas vamos preencher esse espaço em branco pouco a pouco. Senhores, gostaria de agradecer a ambos pelo seu tempo hoje. David Gibbs, nos Estados Unidos.
e Jan Oberg, na Suécia. Obrigado. In the US and Jan Oberg in Sweden. Thank you. Obrigado. Obrigado, Pascal. Obrigado, Dr. Jan Oberg. Foi um prazer conhecê-lo, Jan. Muito obrigado. Você também. Too.